Rapaz, vamos falar sobre Rony aqui nesse vídeo. Mas deixa eu abrir primeiro aqui falando sobre a situação do Carioca. Meu Deus do céu, em que domingo maluquinho, hein? Que coisa. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moral pra gente, tá? E, claro, não se esquece também de compartilhar esse vídeo, que isso ajuda bastante aqui o canal. Beleza? Vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias. Bem, vamos lá, tá? A gente começa aqui falando de Campeonato Carioca. Meu amigo, normalmente eu não faço resumão da rodada de Campeonato Carioca. Por quê? Porque não tem muito cálculo pra se fazer, talvez lá na semifinal vai ter alguma coisa e tal, lá pra perto e tal, beleza, na penúltima rodada a gente vai fazer um cálculo ali, não, peraí, se vier pra cá, aí talvez o Fluminense se classifique aqui, não sei o quê. Mas, meu amigo, não é assim essa parada não, tá? Realmente, nesse ano, vamos ter que fazer cálculo cedo. E por quê? Porque se a gente abrir aqui, deixa eu até abrir aqui a Flashscore, se você abrir aqui e ver os resultados desse domingo, o Flamengo perdeu jogando pra ninguém, hein? Não, o Mengão lota em qualquer lugar do Brasil. Praticamente 0 pessoas lá no Maranhão pra ver Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo perdeu, chegou a empatar o jogo. Tava tomando 1-0, o Nova Iguaçu abriu o placar, um gol meio que de bico até do maluco, né, do Lucas Cruz. O Flamengo empatou com o Wallace, depois tomou um gol de pênalti do Vitor Rangel e foi isso. O Nova Iguaçu ganhou o Flamengo por 2-1. O Volta Redonda ganhou o Bangu por 1-0, jogo lá em Moça Bonita. O Volta Redonda chega a 6 pontos. E o Boa Vista empatou com o Vasco. Esse jogo, confesso que eu não vi nada. Foi aqui em Saquarema. Zé Vitor abriu o placar pro Boa Vista e o Vasco empatou com o Wallace Fernandes. Vasco já com jogadores do time principal. Esforza, Vitor Luiz, Serginho. Esse daqui é o Pumita. O Moura. Todos esses são jogadores da equipe principal, tá? Andrei. Não sei se o Vasco tinha um ou outro desfalque ali só, mas já com a equipe principal o Vasco. Então assim, você soma isso ao jogo também entre Portuguesa e Madureira, que a Portuguesa ganhou por 2-1. Que golaço de bicicleta, por sinal, do jogador da Portuguesa, tá? Aliás, do jogador do Madureira. Ou da Portuguesa? Não, da Portuguesa, fiquei maluco. Golaço. Deixa eu ver até quem fez o golaço aqui pra dar os méritos. Você pesquisa pra ver. Você não vai se arrepender, tá? Foi o gol do Renato... Não, o Renato Henrique veio de pênalti. Cadê? Foi o 2-1. O gol do Eli Clay. Nossa, foi aos 50 do segundo tempo. Eu só tinha visto o gol só. Vitória da Portuguesa 2-1 com Madureira. Mas por que eu tô falando isso aqui de Campeonato Carioca? Porque olha só como é que tá a tabela, cara. Que doideira. Ó, vou descer aqui e vou deixar assim, ó, aparecendo até o 7º colocado. Você tá vendo algum time grande aqui? Nova Iguaçu é o líder com 7 pontos, empatado com o Maricá, que também tem 7. Detalhe, o Nova Iguaçu já enfrentou o Flamengo e já enfrentou o Vasco. Já enfrentou 2 times grandes. O Maricá tem 7 pontos, já enfrentou o Fluminense e já enfrentou o Botafogo. Já enfrentou 2 times grandes. Aí tem a Portuguesa em terceiro, com 6 pontos, só perdeu pro Botafogo. Tem o Volta Redonda em quarto, já ganhou do Fluminense, só pegou um pequeno. Só pegou um grande e 2 pequenos. O Madureira em quinto. Madureira 4 pontos. Já pegou o Flamengo também. O Boa Vista em sexto. Já pegou o Vasco e já pegou o Flamengo. Sampaio Corrêa em sétimo. Já pegou o Botafogo e já pegou o Fluminense. Então assim, os times que estão aqui em cima, não é que eles estão aqui em cima porque só jogaram contra pequenos, não. Você olha aqui embaixo, você tem Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo neste momento à frente apenas do Bangu. E o Bangu só pegou o Vasco de grande. O único ponto do Bangu, inclusive, foi contra o Vasco. Hoje, o cenário é: Botafogo tem 3, Vasco tem 3, Fluminense tem 2 e Flamengo tem 1 ponto. São 3 rodadas só, tem muito campeonato pela frente, tralá. Beleza. Faltam 24 pontos para serem disputados, tá? 8 jogos, 3 vezes 8, 24. E aí tem um cálculozinho simples, que é o seguinte: para classificar para a semifinal do Carioca, o cálculo básico é de 21 pontos. Teve time já se classificando com 20, tá? 2 vezes, nos últimos 2 anos, inclusive. Mas o cálculo básico ali da segurança é 21. Mas vamos fechar aqui com 20 pontos, tá? Sabe o que a gente tá querendo dizer?
que basicamente o Flamengo, para se classificar para a semifinal do Carioca, o Flamengo que tem hoje 1 ponto em 24, ele vai precisar fazer pelo menos 19 ou 20 pontos. Sabe o que isso quer dizer? Que dos 8 jogos pela frente, ou o Flamengo ganha 7, ou ganha 6 e empata 2. Isso para se classificar. Aí você pode falar, beleza, Gabriel, o Flamengo consegue fazer isso, elenco mais rico do Rio de Janeiro, show. Pro Fluminense se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense que tem 2 pontos, vai precisar fazer o quê? Chegar, fazer mais 19 ou 18 pontos. Isso quer dizer que dos 8 jogos que faltam, o Fluminense precisa vencer 6 e empatar 1. Ou talvez só vencer 6 baste. O Vasco e o Botafogo, a conta é praticamente a mesma, vencer 6 jogos. Só que qual que é o problema? É que Botafogo e Vasco ainda jogam, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo, Fluminense e Flamengo. Tem 6 clássicos entre eles. O que isso quer dizer? É que ou a gente vai ter um campeonato carioca com uma média de pontos baixíssima, recheada de empate entre os pequenos, e a partir de agora, só máquinas jogando pelas equipes grandes, onde eles vão triturar todo mundo e vão trocar pontos entre si, o Botafogo ganhar do Vasco e do Fluminense, o Vasco ganhar do Flamengo e empatar com o Fluminense, aí o Fluminense ganha do Flamengo também, mas o Flamengo ganhou do Vasco, enfim, ficar trocando pontos e passar todo mundo na rabeira, ou então a gente vai ver time ou times jogando Taça Rio. E qual que é a principal complicação, além de ficar de fora do Campeonato Carioca e não ser campeão? Que sim, é um título e é importante. A vaga na Copa do Brasil de 2025. De 2026, melhor dizendo. Por quê? O Campeonato Carioca distribui 5 vagas para a Copa do Brasil. E vocês vão se lembrar que não existe mais classificação na Copa do Brasil via ranking da CBF, aquela classificação garantida. Ou você vai para a Libertadores, ou então você se classifica via estadual. São 5 vagas. Basicamente, os 4 semifinalistas conquistam vaga na Copa do Brasil e o campeão da Taça Rio. Só. Se o Fluminense ficar em 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e não for campeão da Taça Rio, ele não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A não ser que conquiste uma vaga na Libertadores. E a gente não pode garantir isso, por exemplo, esse ano a gente não conseguiu. E ficar de fora da Copa do Brasil é um rombo moral e financeiro gigantesco. E mais, caso 2 times, que é o que eu falei, é o mais provável hoje. O mais provável hoje, diria eu, que é a classificação de 2 grandes só. Ou seja, outros 2 grandes vão ficar na zona da Taça Rio e só um deles vai sair do estadual com vaga na Copa do Brasil. O outro vai ter que classificar para Libertadores, ou então, né, se for tipo vice-campeão da Taça Rio, pode torcer para, por exemplo, o Fluminense está na semifinal, o Fluminense se classificar para Libertadores, abre mais uma vaga no estadual e você consegue uma outra vaga. Mas assim, é uma dependência bizarra dada o que é dado os resultados do Campeonato Carioca. Preocupante, próxima rodada, Portuguesa e Fluminense quinta-feira. Alguns titulares, como eu já informei aqui, nesse domingo, vão descer pro time e é bem provável que a gente veja Mano Menezes já na Casa Mata. Vamos lá, tá? A gente fala agora sobre Rony, e aí eu estive apurando aqui agora o pessoal lá da BTB Esportes, né, que faz sempre a cobertura do Fluminense aí também, uma matéria do Yuri Duque, que é um jornalista que também cobre bastante o Fluminense. Soltou uma notícia na noite desse domingo de que o Rony aceitou o Fluminense. De que ele aceitou, o jogador de 29 anos teria aceitado a proposta do Fluminense e o negócio estaria sendo formalizado nas próximas horas. Essa notícia foi publicada por volta da meia-noite ali do domingo, então nas próximas horas, na teoria, já durante a manhã dessa segunda-feira. O Fluminense teria atingido o salário que o jogador queria e aí o negócio foi fechado. Teve também informação do Jorge Nicola, né, através do seu perfil, enfim, das suas redes sociais, de que o Rony estaria próximo do Fluminense, tá? De que o Fluminense teria voltado e feito uma proposta ainda maior pelo jogador, e a tendência é que essa proposta fosse aceita pelo Rony, tá? Vamos lá, tô passando aqui as informações que a gente viu. Tá? Depois eu vou trazer a minha apuração. Qual que é a situação também? Vamos lembrar.
O negócio entre Rony e Fluminense também não estava andando, porque o Rony tinha uma proposta na mão, feita pelo Fluminense, um acerto do Fluminense com o Palmeiras, mas ele esperava ofertas do mundo árabe, mercado esse que abriu agora nessa semana. E tinha também um indício de uma proposta do Santos, que igualaria a proposta do Fluminense ao Palmeiras, e com isso também poderia efetivar a contratação do camisa 10 do Palmeiras. Porém, o que acabou acontecendo? O Santos, nesse domingo, segundo o pessoal do Diário do Peixe, que cobre o Santos, falou que acertou a volta do Neymar. E com isso, o Rony não era mais prioridade, o Santos tinha desistido, os valores eram muito altos e tal. Com acerto com o Neymar, eles foram para outra linha. Então, talvez o que estivesse ali, o que faz sentido no fechar é, olha, não tem mais a do Santos, não tá vindo nada do mundo árabe, aceitado o Fluminense. O que eu consegui apurar, tá? A gente do Jornada, né? Falando mais no geral. De fato, há uma proximidade maior nesse momento, uma possibilidade maior do Rony fechar com o Fluminense. Há essa possibilidade, e isso eu estou gravando, é porque esse vídeo sai no início da manhã, muita gente vai assistir durante a segunda-feira. Então deixa eu deixar claro que eu estou gravando, deixa eu até bloquear o celular aqui para poder mostrar. 00:32, tá, dessa segunda-feira, famoso domingo para segunda. E a informação que eu tinha, tá, a informação que a gente apurou, é o seguinte, que o Rony sim estava mais inclinado a aceitar essa proposta, mas eu enviei uma mensagem, perguntei ao empresário do Rony, o famoso pai dele, o Hércules Júnior, perguntei se essas notícias que estavam pipocando de um acerto entre o Rony e o Fluminense procediam, e ele disse que era mentira, tá? Ah, Gabriel, mas é o empresário. A situação é a seguinte, quando alguém fala em off, é meu papel apurar, falar e tal, e tentar desvendar se confio ou não nessa fonte. Quando alguém fala em on, eu mandei uma mensagem aqui, enfim, não vou mostrar porque não tem necessidade de mostrar número nem nada. Aí é uma outra história, a palavra do empresário do Rony. Então, ele disse que é mentira, pode ser que amanhã feche, pode ser que seja mentira, enfim, não sabemos, tá? Então, eu tô falando que a gente foi fazer o nosso serviço de apuração. Qual que é o nosso serviço de apuração? 00:33 é difícil falar com muita gente, não consegui falar com ninguém das minhas fontes no Fluminense, nem fontes oficiais, nem fontes não oficiais. E no caso do lado do Rony, o empresário dele disse que não tem acerto nenhum, que é mentira. Pode ser que a gente veja um acerto nessa segunda-feira? Pode ser, como eu falei. De uma outra fonte, o que a gente recebeu é que o Rony estava inclinado à proposta do Fluminense, justamente por conta desses movimentos de mercado. Mas fechado, segundo o próprio empresário do Rony, ainda não tinha nada. Minha opinião, tá? Agora é a minha opinião, minha análise sobre essa situação toda. Sempre bom deixar claro que é informação, que é opinião. Minha opinião é que provavelmente esse negócio será fechado ao longo dessa semana. Tá difícil pro Rony achar propostas que sejam atrativas a ele, dado o que ele quer. E a proposta do Fluminense é boa pro jogador. O salário é bom, o Palmeiras aceitou, que seria outro empecilho. Ele vai jogar num time que vai jogar o Super Mundial, que vai oferecer pra ele um time de projeção. Não é o Palmeiras, a gente sabe que a gente não é o Palmeiras, né? Em relação ao que a gente vai disputar no ano, ao valor do nosso elenco, as possibilidades que a gente pode entregar pro Rony. Mas o Fluminense é um bom time pro Rony, dadas as opções que se apresentam no mercado, inclusive nas questões financeiras. Então, como está a situação? O pé da situação está em o Fluminense acertado com o Palmeiras e o Fluminense oferecendo uma boa proposta pro Rony, e nos outros caminhos, a maioria das portas estão se fechando, eu analiso que é bem possível de que o Rony dê esse aceite ao longo dessa semana. É bem possível que isso aconteça, afinal de contas a proposta é boa. Pro Fluminense, eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu sei que a audiência é rotativa. Acho que o Fluminense está pagando alto demais no Rony, porque está comprando no momento de mercado inflacionado. O Rony vale isso tudo? Num mercado inflacionado? Talvez sim. Mas não é a hora de contratar. Não é a hora de contratar um jogador por 8 milhões de euros, conforme foi o valor que foi noticiado já.
não é momento de contratar um jogador para ter o maior salário do elenco, sendo ele um jogador que não fez uma temporada boa no ano passado. O Fluminense parece ainda estar viciado em contratar jogadores em baixa. E ok contratar jogadores em baixa, porque você consegue pegar por um preço mais baixo. Você consegue pegar um Nenê, por exemplo, e ainda ter 2 anos de Nenê rendendo no Fluminense. Agora tá no nível mais baixo. Você consegue ir buscar um Thiago Silva, né? E esse é um pouco diferente, mas até um Felipe Melo, e ainda tem um Felipe Melo como uma peça importante dentro de um curto período ali no Fluminense. Você consegue ir buscar alguns jogadores que estão numa reta final de carreira, fizeram um ano anterior meio ruim, e você consegue pegá-los por um custo bem mais baixo. Não é o caso do Rony. O Rony fez um ano anterior ruim, e o Fluminense está pagando alto nele. Então eu acho que a contratação é boa. Gosto do futebol do Rony, gosto do Rony em si. Mas acho que a negociação está sendo muito ruim. O Fluminense está pagando caro pro Palmeiras e pro Rony. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Ele vai se pagar? É uma outra história. O que é se pagar no futebol, né? Mas enfim, vamos ver. É só análise, tendo fechamento, tendo a notícia e tal. Confirmação exata a gente traz aqui também no Jornada. Tamo junto, tá? Muito obrigado, até a próxima. Valeu.